Toda sexta-feira, como você sabe, a gente tem uma entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, sempre um secretário, o próprio prefeito, respondendo as perguntas que você, telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia, nos encaminha através do telefone fixo ou pelo aplicativo WhatsApp, por mensagem de texto. E hoje, quem está novamente conosco aqui no Jornal do Meio-Dia é o prefeito Guilherme Ávila. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que nos acompanham aí semanalmente aqui pela Vale TV. É um prazer poder estar aqui, sempre recorde de perguntas, não mais agora com o WhatsApp, né? Vamos às perguntas para a gente poder responder o maior número possível. Perfeito, até antes da gente começar respondendo as perguntas dos telespectadores, na verdade, vamos começar então, para a gente não perder tanto tempo, a gente vai responder aqui que veio do WhatsApp. Boa tarde, sou Rose do bairro Comerciários, gostaria de saber o que pode se fazer com os tantos animais, cães abandonados nesse bairro, nos Comerciários, principalmente na rua Walter Fredier Duarte. Eles ficam correndo atrás das pessoas, enfim, uma situação complicada aqui. A gente está na semana da vacinação de rabies. Sim. Rose, a questão é o seguinte, com relação aos cachorros abandonados, quem pode alguém fazer alguma coisa? Isso é caso de polícia. Se alguém vê alguém abandonando, filhote ou animal maior, boletim de ocorrência, essa pessoa vai ser processada e ela vai ser condenada depois. Então, isso é muito importante, a gente precisa da ajuda da população. Não há outra forma se a população não denunciar esses abandonos. Então, nós precisamos que as pessoas denunciem esse abandono para que a polícia e o Ministério Público possam tomar a providência. A prefeitura tem o castramóvel e tem o centro veterinário. Só conversar no centro veterinário que a gente pode fazer a castração desses animais e impedir que eles se proliferem. Então, dessa forma, a gente vai diminuir o número de cachorros, de animais abandonados a médio e longo prazo. Isso não pode ser feito de uma hora para outra. Se um estiver machucado, estiver oferecendo risco, aí sim nós temos a aba que ela pode fazer o recolhimento. Agora, se ele não for um animal agressivo, não estiver transmitindo nenhuma doença, aí a aba não tem como fazer o recolhimento, porque ela já tem mais de 250 animais. A outra pergunta que chega para nós aqui através do aplicativo WhatsApp, boa tarde, me chamo Romilda. Ela fala o seguinte, prefeito, que ela tem um terreno no bairro Mais Parque, que essa semana ela recebeu uma notificação que tem que fazer calçada e muro no prazo de 30 dias. Ela fala que não tem condições e pergunta se todos os terrenos da cidade de Barretos terão que fazer a calçada e o muro. Romilda, sim, todos têm que fazer. Todos estão sendo notificados. Essa notificação não foi só para você. Nós tivemos no Mais Parque no mês de junho e no mês de maio, fazendo a limpeza de todos os terrenos e foram notificados. Tem que ter muro, tem que ter calçada, é uma legislação para as pessoas poderem transitar. Se não fizer, tem multa. Né? Não é o prefeito que define isso, até mesmo porque os vizinhos eles fazem essa denúncia e não é no seu caso. No Mais Parque foram notificados todos os proprietários, é uma obrigação, muitas pessoas já foram multadas, é uma multa pesada, inclusive manter limpo o terreno. Se a pessoa pagar um jardineiro para limpar o seu terreno, é 4 vezes mais barato do que a prefeitura vir, fazer o serviço e cobrar, porque a prefeitura cobra mais que dobrado o valor do serviço, porque isso é uma legislação até para incentivar as pessoas a manterem limpo e não ter proliferação de doenças, escorpiões, e as pessoas vão ficarem jogando entulho nos terrenos. A outra pergunta que chega para nós aqui é do Caio. Caio, obrigada por participar conosco. O Caio é do bairro Fortaleza. Ele primeiro parabeniza o prefeito pelas obras que estão em andamento na cidade e quer saber por que está acabando a água sempre na cidade. Ele fala que tem muitos vazamentos, aí liga lá no SAI e eles informam que não tem funcionários. Aí ele questiona, mas e o concurso? Caio, vamos lá então. Se no SAI estão dando essa resposta que não tem funcionários, o funcionário está dando a resposta errada. Nós abrimos, inclusive, recentemente uma sindicância contra um funcionário que deu uma resposta absurda e esdrúxula, porque dá uma informação errada para a população. Isso não pode acontecer, tem que dar a resposta certa. Nós chamamos já mais de 40 pessoas do concurso para trabalhar no SAI. Então, nós estamos chamando, montamos equipes, entregamos veículos agora, caminhões para poder atender, vai inclusive um laboratório móvel para fazer análise da água em vários locais da cidade. Então, isso não procede. Nós estamos tendo problemas em alguns locais, já foi colocada uma bomba melhor no posto da Assis Chateaubriand, então nós já regularizamos, isso tem aí em torno de uma semana. Nós estamos trocando a adutora da Rua 18, desde a 09 até a 43 nós vamos trocar. É uma rede, Sandra, que tem mais de 60 anos de idade, de amianto, que estoura muito fácil. Então nós estamos colocando agora de uma tubulação muito mais resistente, e essa é uma adutora muito importante porque ela leva água para toda a cidade. Se tem um rompimento nela, metade da cidade fica sem água. Então nós estamos trocando. Vamos perfurar um poço ali também agora, primeira mão, Sandra, na FEB. Nós vamos perfurar um poço para poder garantir, inclusive, a parte do abastecimento ali dessa área do Fortaleza,
toda aquela região ali do aeroporto, então vai melhorar bastante aí a questão do abastecimento. A outra pergunta que chega para nós aqui é: boa tarde, me chamo Cristina, moro no Vida Nova. Gostaria de saber do prefeito, de perguntar ao prefeito, se Barretos não vai aderir ao programa do governo Cartão Reforma, para quem tem o programa Minha Casa Minha Vida e deseja ampliar o seu imóvel. Cristina, esse é um programa do governo federal, que no momento ele até está suspenso, né? O governo está contingenciando alguns recursos, inclusive casas no faixa 1, são aquelas sorteadas, não tem ainda previsão, eles contingenciaram, independe simplesmente da vontade do município. A pessoa que é contemplada já é um programa do governo com a Caixa Federal. Então precisa ver com a Caixa como que procede essa questão do cartão, se tem um limite e se não tem, quando que vai, se tem uma previsão de estar voltando. A outra pergunta é da Marlene do Centro. Boa tarde, gostaria de saber do prefeito se é permitido fazer bar na calçada igual o que existe na Avenida 13 com a 16 e 18, sem espaço para pedestres e cadeirantes. Marlene, a questão de se é permitido fazer um bar na calçada, não é permitido. Esse bar da 13 com a 16 e 18, especificamente que você está falando, a calçada deve ficar livre. Ele foi construído uma extensão dele, chamado de deck. Qualquer bar pode fazer na parte de estacionamento. Ele vai tirar uma vaga de estacionamento, mas não do pedestre, não da pessoa que vai passar com um carrinho de bebê, do cadeirante. Todas as pessoas têm a calçada livre. Então isso é muito importante, que se mantenha, que a calçada fique como fluxo para a pessoa ir da parte de fora para dentro e também para transitar na calçada. É uma lei que incentiva locais para poder ter um turismo maior na cidade. Várias cidades já têm isso aprovado e Barretos não poderia ficar atrás. Mas a calçada, a parte exata da calçada tem que ficar livre. A outra pergunta aqui para nós, que chega para nós, é do José Antônio, do bairro Bela Vista. José Antônio, obrigada por participar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Ele fala o seguinte: as canaletas novas que foram feitas estão todas desmanchando. O trabalho foi feito na Rua 10, esquina com a 27, e na Rua 10, esquina com a 29. José Antônio, eu vou pedir para o secretário de obras averiguar. Não estão todas desmanchando. Nós fizemos, por exemplo, lá na Avenida 1, em todo o trajeto, e ela está funcionando maravilhosamente bem. Uma ou outra pode ter algum problema, se tiver algum acúmulo de água aí errado antes da hora. Por isso que a gente procura deixar que o tempo mais prolongado é colocado um produto que acelera a secagem do concreto, mas o mais importante é deixar sem o fluxo e que não tenha água. Pode ser que uma ou outra possa ter algum reparo, isso é normal. Mas elas não estão desmanchando. Especificamente nessas duas que você passou, são apenas duas aí de dezenas que nós já fizemos na cidade. Vou passar para o secretário de obras ainda hoje, para que ele possa verificar. Prefeito, a gente vai para um rápido intervalo, retornando, o prefeito continua respondendo as perguntas dos telespectadores e você pode continuar ligando, pode continuar mandando a sua pergunta aí através de mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp. A gente volta em instantes.